estudantes do primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Caroline e vamos começar mais uma aula de Sociologia, a matéria que já está no coração de cada um de vocês. Vamos relembrar os assuntos que a gente estava estudando e continuar com esse autor maravilhoso que é o Émile Durkheim. Primeiro, um recadinho, não esqueçam de responder a atividade que está no Google Classroom, que vai marcar a presença de vocês, ok? Então vamos lá começar a nossa aula. Nas aulas anteriores, vimos que Durkheim é o criador da sociologia, então a gente chama ele de um clássico da sociologia. O que é um clássico? É algo que foi escrito, foi feito há muito tempo atrás, mas até hoje ele faz sentido. Pense, uma música que é um clássico, um filme, um livro, mesmo um tênis que é um clássico. Mesmo tendo sido feito, produzido há um tempo atrás, até hoje ele faz sentido. Também vimos que o Durkheim viveu durante as revoluções da modernidade e pensou a relação entre indivíduo e sociedade e teoria funcionalista. Então vamos relembrar mais alguns tópicos. Antes do Durkheim não existia sociologia, então ele se influenciou nas ciências da natureza, biologia, física, química, para pensar uma ciência sobre a sociedade. A importância também, Durkheim pensa na neutralidade, o cientista deve ser neutro. Quando um químico vai fazer uma experiência, a sua posição política, os seus pensamentos, as suas experiências de vida não interferem na sua pesquisa. Da mesma maneira, o sociólogo, ele deve ter uma posição neutra de pesquisa. As revoluções da modernidade, lembrar Revolução Industrial e Revolução Francesa, mudaram a forma de vida da sociedade. Nem sempre a sociedade foi do jeito que ela é hoje, e as revoluções industriais e francesa foram as responsáveis por essas mudanças. A relação entre indivíduo e sociedade. Para o Durkheim, a sociedade define o indivíduo. Nós aprendemos a gostar das nossas opções de cultura, culinária, roupa, porque vivemos na nossa sociedade. Pensa. O que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, o que você gosta de ouvir. Se você morasse em outro país, será que você ia gostar dessas coisas que fazem de você uma pessoa tão única? Essa é a teoria do Durkheim. É a sociedade que faz o que constrói o indivíduo. E por último, a teoria funcionalista, a gente viu o conceito de anomia, de moral, de função e coesão. Para o Durkheim, tudo tem uma função, tanto as instituições sociais, como escola, trabalho, religião, como os indivíduos, todos têm uma função na sociedade. Então esse é o lindo, maravilhoso Durkheim e hoje vamos ver o conceito de fato social. Vamos ver essa tirinha? Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade, tá todo mundo fazendo. Sobre o que essa tirinha está falando? Essa tirinha fala que a menina ela quer mostrar quem é ela, a sua individualidade, mas como que ela pretende fazer isso? Fazendo alguma coisa que todo mundo está fazendo. Então essa é a ironia dessa tirinha, ela quer mostrar essa relação entre indivíduo, as pessoas e a sociedade na qual ela vive. Vamos pensar, você já viu alguma pessoa fazendo alguma coisa só porque está todo mundo fazendo? Você em algum momento já agiu assim também? Você lembra de algum exemplo? Esse tipo de comportamento é característico da sociedade, é a expressão da consciência coletiva. Para a sociedade existir e se manter, é necessário adequar todos os indivíduos a eles, seu modo de pensar, agir e sentir. Então, aquela frase que a sua mãe, sem ser socióloga, já fala, você não vai fazer isso só porque todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Essa sensação de obrigação de fazer o que todo mundo faz, ou ter vontade de fazer o que todo mundo está fazendo, isso é explicado pela sociologia. É a chamada consciência coletiva, uma consciência que está além dos indivíduos e influencia todos nós, a todo momento em nosso comportamento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir as coisas. Por isso, nós somos reflexo da sociedade na qual vivemos, sentimos a necessidade de nos integrar a ela. Para Durkheim, a sociologia é responsável por estudar esse fenômeno social. Então, essa necessidade, esse sentimento que a gente está falando é um fator que existe na sociedade, ela está sempre nos influenciando. E o Durkheim foi estudar esse fenômeno social e ele deu o nome de fato social. E é isso que vamos estudar na aula de hoje. O fato social ele possui 3 características. Para entender um pouco sobre esse conceito de fato social, vou trazer para vocês o filme do X-Men, lançado em 2000. Você já viu esse filme? É um filme muito legal, vale a pena assistir, bem interessante. É de ficção científica, mas a gente pode pensar várias coisas a partir dele. Então, esse filme foi lançado no ano de 2000. Ele é feito a partir dos quadrinhos da Marvel,
né, lá dos anos 80. Nos anos 90 ele ganhou a versão em desenho animado com muita popularidade, eu gostava muito de assistir, e a partir de 2000 começaram a ser lançados os filmes. A ideia é que num mundo não muito distante, num futuro não muito distante do nosso, começam a surgir seres humanos que têm na sua genética um fator chamado X, e eles são humanos mutantes. E aí isso causa uma mudança na sociedade. Como nós vamos conviver com humanos normais como nós e humanos mutantes? Como que vai ser essa relação? Então esse comportamento, essa nova organização da sociedade são as questões que trazem, que esse filme traz, e a gente pode usar para pensar também a sociologia. Então aqui eu trouxe algum desses personagens, né, do filme para a gente pensar essa teoria do Durkheim. Lembrando, para o Durkheim, a sociedade define o indivíduo. Nós somos influenciados a todo momento pela sociedade na qual vivemos. Então alguns desses personagens mutantes que são humanos, mas têm esse fator X, por isso eles são chamados de X-Men. Né? Então, a partir do filme, vamos refletir sobre a teoria do Durkheim, em especial sobre a socialização, instituições sociais e o fato social. Então, como eu falei, né, o filme se passa nos dias de hoje, porém uma minoria de humanos são mutantes. Eles são diferentes, mas não necessariamente ruins, porque eles são temidos pela sociedade. Lembra da necessidade de coesão e harmonia que o Durkheim tanto falava? A presença dos mutantes, ele coloca essa ordem, essa harmonia em xeque, e é necessário restabelecer essa ordem. Porém, como o próprio Durkheim fala, nem todas as sociedades colocam uma ordem positiva, uma ordem para o progresso. Algumas ordens são anômicas. Lembra do conceito de anomia, quando o indivíduo não se sente mais parte da sociedade, quando as regras não geram coesão, unidade para que a sociedade gere progresso? O filme traz um exemplo de uma ordem anômica, né? O filme ele inicia com uma cena do nazismo, um campo de concentração, onde uma família é separada. Nesse momento, um menino é separado dos seus pais e em um momento de muita emoção, os seus poderes se manifestam quando o menino entra em estado de choque. E aí depois a gente vai ver quais são as consequências dessa ação, né, que se passou dentro dessa experiência do campo de concentração para a própria sociedade. Durkheim dizia que a anomia é prejudicial, é um perigo para o progresso. Então, daqui a pouco a gente vai ver quais as consequências dentro do filme que essa ordem anômica vai causar para a sociedade. Né? Como essa é uma imagem do filme, esse menino ele vai se tornar o chamado Magneto. Então, na sequência do filme, mostra um debate sobre a organização e convivência entre esse mundo de humanos mutantes e não mutantes. Não há um consenso de como a sociedade deve se organizar, mas existem 3 caminhos, em linhas gerais, que a gente pode definir. Primeiro é defendido pelo senador Kelly, que ele defende a discriminação, a separação entre mutantes e não mutantes. Ele vai, inclusive, defender uma lei que os mutantes têm que se registrar para que o Estado tenha controle sobre eles. Depois, o outro líder é o Magneto, lembra que a gente falou dele? Ele é o menino que foi separado da família lá no campo de concentração. E quando ele se torna adulto, a ideia que ele vai defender é a extinção dos humanos não mutantes. Para eles, os humanos que não são mutantes, eles não são evoluídos. Então, eles nem merecem mais existir. E por último, o professor Charles Xavier, que é o professor que vai liderar os X-Men e vai promover a ideia de um convívio pacífico entre todos. Então, quem são os mutantes e a socialização? Os mutantes, como eu falei, eles são pessoas nascidas com mutação e essas mutações se manifestam normalmente na adolescência. Muitos são expulsos da escola e muitos são expulsos de casa e vão para uma escola fundada pelo professor Xavier. Lembra que eu falei da importância que a gente já discutiu da socialização e das instituições sociais? Qual é a importância das instituições sociais para o Durkheim? Elas são fundamentais para garantir a ordem, para fazer esse processo de socialização, que os indivíduos se integrem na sociedade, aprendam as regras de convívio. Então, no filme, mostra como esses adolescentes mutantes, muitos são expulsos pelas famílias que compreendem a sua condição, e eles vão buscar a escola do professor Xavier para continuar os seus estudos e todo esse processo de convivência, porque a escola é muito mais do que aprender os conhecimentos, ela é esse processo de socialização. No filme, a personagem vampira é a adolescente que está no ensino médio e descobre que é uma mutante. Ela não aceita sua condição, foge de casa e chega à escola do professor Xavier.
Você já sentiu isso? Assim como a vampira no filme, de não ser aceito, ou ter dificuldade de ser aceito socialmente? Né? Todos nós sentimos essa pressão. O Durkheim define como coerção social, que é ao mesmo tempo sentida pelo indivíduo como uma obrigação de se integrar à sociedade e também é o que permite com que ele faça parte. Então a gente é pressionado o tempo todo pela sociedade. Ao mesmo tempo que é uma obrigação, nós também sentimos como uma necessidade de integração. E essa é a primeira característica do fato social. O fato social, o que compõe a sociedade, eles são coercitivos. Vamos ler um pouco aqui do livro As Regras do Método Sociológico, de Emile Durkheim. A pressão exercida pela consciência de um grupo sobre a consciência de seus membros ocorre devido ao prestígio de que estão investidas certas representações. Ou seja, a consciência coletiva, ela causa essa influência nos indivíduos porque os indivíduos a veem com os bons olhos. Elas são fontes de prestígio, elas são benquistas, bem vistas pela sociedade. Então, sabe aquela tia sua no Natal, no seu aniversário, que chega para você, e os namoradinhos, namoradinha? Ela está exercendo a coerção social. É essa pressão que a gente siga as regras da sociedade, ao mesmo tempo que nós internamente também queremos seguir e nos integrar à sociedade. Lembra que o Durkheim fala que o ser humano ele se realiza enquanto sociedade. A nossa natureza humana está em viver em sociedade. Vamos para a primeira atividade? Quiz 1, complete a frase corretamente. De acordo com a teoria do sociólogo Emile Durkheim, coerção social são, letra A, liberdades, ou letra B, obrigações impostas pela sociedade a um indivíduo. Um tempo para vocês responderem, copiem no caderno com a resposta correta.
E aí, vamos corrigir a atividade? De acordo com a teoria do sociólogo Emile Durkheim, coerção social são obrigações impostas pela sociedade ao indivíduo. Lembra, Durkheim é positivista, ele acredita em ordem e progresso, então ele acredita que os indivíduos devem cumprir as regras para que a sociedade evolua. Entendemos a primeira característica dos fatos sociais, eles são coercitivos, isso é, são maneiras de pensar, agir e sentir que a sociedade nos obriga a ter. Nós internalizamos os fatos sociais, ou seja, os tornamos naturais e reproduzimos sem nem perceber. Essa é outra cena do filme em que o senador Kelly, lembra que a gente falou dele, que defendia a discriminação dos mutantes? Ele recebe uma injeção e se torna também um mutante e aparece na praia com os seus poderes e as suas mutações, e as pessoas começam a olhar ele de uma maneira muito estranha, percebendo que ele é diferente. A coerção social, essas obrigações da sociedade, elas se manifestam pelas leis, pelas regras, mas também pelos olhares e pelos nossos comentários e comportamentos quando a gente vê que alguém está fugindo do padrão que a sociedade considera aceitável. Vamos continuar agora, mudando de X-Men um pouco para um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu um poema sobre as preocupações impostas pelo ritmo frenético da vida moderna. Está no livro Sentimentos do Mundo, de 1940, e se chama Poema da Necessidade. Vamos ler um trecho do Drummond? Poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. O poeta inicia todas as suas frases com é preciso. Isso dá um sentido de obrigações repetitivas que a gente tem ao longo da vida, né, que são impostas no nosso dia a dia pela sociedade. Você consegue pensar em coisas que somos obrigados a fazer? Escreva o seu poema da necessidade. Pense em modos de agir, de pensar, de se comportar, de sentir que somos obrigados a ter porque vivemos em sociedade. Complete o poema com 4 das suas ideias. Um tempo para vocês.
E aí, fez o seu poema sobre a necessidade? O que você pensou que é preciso? A gente é obrigado a fazer. É preciso acordar cedo, é preciso trabalhar, é preciso se casar, é preciso usar máscara, né? Nós temos várias obrigações na nossa sociedade. Voltando ao filme do X-Men, que se vocês ainda não viram, eu recomendo assistir. O filme inicia com um debate sobre a criação de uma lei que vai regular a convivência entre os mutantes e não mutantes. Essa primeira cena é uma mutante, a Jean, que ela vai falar sobre a convivência pacífica. Né? E a segunda cena ali é o senador Kelly, que vai defender a discriminação. Ele vê os mutantes como um perigo. Né? Então, eles vão debater com opiniões, teorias, como vai ser essa nova lei que vai organizar a sociedade. Você já pensou por que existem as leis? Qual é a função das leis? Para o Durkheim, as leis são essenciais, pois estabelecem como os indivíduos devem se comportar, independente da vontade individual. Por isso, elas são exteriores, e a gente aprendeu agora a segunda característica do fato social. Elas são coercitivas e os fatos sociais são exteriores, não depende da vontade do indivíduo para existirem. Vamos para mais uma atividade de quiz? As leis são um exemplo de fato social, porque são exteriores ao indivíduo. Sobre isso é correto afirmar. Letra A, são criadas e cumpridas pelas pessoas que têm interesse, ou letra B, são criadas pela sociedade e não dependem da vontade individual. Um tempo para vocês responderem.